Portuguesa. E tem gol na rodada. É gol do Corinthians, 1 para o Corinthians, 0 para o Coritiba. E é gol do Bahia, 1 para o Bahia, 0 para o Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, Eric Johnson vai ser dramático. Não, eu não pensei em momento algum que seria fácil, que seria tranquilo, que seria uma comédia. É um drama, mas é um drama que, continuo dizendo, só depende da gente, só depende do Vasco. O Bahia faz 1-0 contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova. 1 para o Bahia, 0 para a equipe do Atlético Mineiro. E é o seguinte, com este resultado, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Edmundo, parece que hoje o Bahia não vai ajudar. Parece que hoje o Vasco, finalmente, vai ter que fazer a sua justiça com as próprias mãos. Vai ter que vencer o jogo se o Bahia vencer a partida, Edmundo. É uma obrigação do Vasco vencer o jogo em casa, diante da sua torcida, né? Assim como é uma obrigação do Bahia, né? O gol foi do Cauli, um dos melhores jogadores do Bahia no campeonato. Assim como é obrigação do Santos vencer em casa. Os times que jogam em casa e precisam só dele para continuar na primeira divisão têm que tentar de tudo para vencer. O Vasco está dando muito espaço aqui para a equipe do Bragantino. Cara, meu pé travou aqui, eu não estou conseguindo tirar. Um Bahia, 0 Atlético Mineiro. Bora fazer o gol, Vascão. Bora fazer o gol. Bora fazer a parte aqui. É o que o Eric Johnson disse, o Edmundo disse também. Vasco tem que fazer a sua parte. Bahia já ajudou muitas rodadas aí. Não é toda rodada que vai ajudar, né, Edmundo? Nessa última, o Vasco tem que fazer a sua parte. Por experiência própria e muita história, graças a Deus, dentro do futebol, dentro e fora também, né? Porque já são quase 15 anos como comentarista. Se o Vasco faz 1-0, o time do Bahia desanima. Entende ou não? Por isso que o psicológico é super importante. O gol do Bahia deixou a gente aqui aflito, preocupado. Mas qualquer gol do Vasco deixa o torcedor do Bahia, principalmente o jogador que está em campo, que sabe que não depende só deles, né? Então vamos aguardar, vamos jogar, vamos para cima, Vasco. São Paulo e quem? Não sei nem o que São Paulo está jogando, né? Tá mesmo. Mas foi gol do Vasco, porra! Olha o Vasco chegando no ataque no gol! Gol! Dele! Paulinho! Invadiu a área, bateu de pé direito do Vasco! Vibração Januário, o Vasco 0 no gol de Paulinho, predestinado, Edmundo! O Eric falou que ele ia entrar e ia decidir. São os deuses do futebol jogando a favor do Vasco. Deu uma arrancada, ninguém se apareceu para tocar. Ele chuta, a bola bate no Luan Cândido e engana o goleiro Cleiton. O Vasco abre o placar e tira um peso gigantesco das nossas costas. Eric Johnson, predestinado, você falava. Paulinho vai entrar, vai resolver. Ele bate, a bola desvia no Luan Cândido e entra. No Vascão é gol do Paulinho, Eric Johnson. Rapaz, eu sinceramente, cara, eu fico muito feliz porque esse tipo de jogador como o Paulinho, que chegou de uma maneira que eu confesso não acreditava, e aí ele foi aos poucos ganhando espaço, ganhando a confiança da torcida, e alguma coisa me dizia, ele entrando, ele vai falar, gente, eu tenho que entrar, pô, eu sou titular também. Né? E aí é premiado, nós somos premiados por esse gol do Paulinho, que está extremamente emocionado, por isso também me emocionou, e é aquilo que eu falo, e é verdade, cara, só depende da gente, não depende de ninguém. Os resultados que estão acontecendo, eu quero mais aqui sim. Eu quero saber daqui do Vasco. A gente tem condição de ganhar do Bragantino. Agora o Bragantino que se vire. Sabe quem é que entrou na zona de rebaixamento agora? Quem? Santos Futebol Clube. O problema é deles.
Santos caindo nesse momento, mas o Vasco vai permanecendo. Um Vasco... Oficial? Oficial, produção? Será? Gol do Galo! É gol do Atlético Mineiro! Clube Atlético Mineiro. Galo forte, brigador. Edmundo, fica melhor aí da situação do Vasco, Ed! Muito melhor agora, né? Nesse momento é o Bahia quem tá caindo. Né? Tá lá o Paulinho, gol nosso! É gol do Vasco! Eric Johnson, acho que vai ter transferido o churrasco, o Eric Johnson. Tem que ser em BH. O América ajudando o Vasco e o Galo também, Eric Johnson. A torcida do Vasco tá enlouquecida em São Januário, porque, obviamente, tá todo mundo com radinho, tá todo mundo com celular, e o gol do Paulinho é gol do Vasco. Tá todo mundo enlouquecido. E esse gol do Atlético salva o Santos. Neste momento, o Bahia é quem tá caindo. Esse gol salva o Santos. O Bahia vai caindo neste momento. Que campeonato, hein? Que emoção, meu amigo! Pedindo para ataque. Bahia tá fora do gramado ainda, hein? Tá pedindo para voltar ali o Paier. Elinho encara a marcação, passa o pé em cima da bola. Vem Red Bull Bragantino, Elinho fez o passe no meio campo. Evangelista, bela bola pro Elinho, cruzou, olha o perigo! Calcanhar na área, olha o gol! Gol do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz! Um Vasco, um Red Bull Bragantino, vai ser drama até o final, Edmundo! O Red Bull criava pouco. Vamos ver se essa bola saiu. Não saiu. Não saiu. E a zaga bobeou. 3 para marcar apenas 1. E o Léo Ortiz, zagueiro. Vocês sabem que ele é zagueiro? Foi lá dentro da área e fez o gol de perna esquerda. Cruzamento do Elinho. No segundo pau, estava lá para conferir após toque de calcanhar. A bola bateu no Paulo Henrique, sobrou para o Léo Ortiz. Eric Johnson, empata o Red Bull Bragantino, Eric. Eu estou falando que a gente precisa chutar. E assim, se a gente não está tendo em campo jogadores que chutam, você tem que botar jogadores que chutem gol. Né? Aí você vai... Sai. Por isso que eu falei de Rossi. Rossi é um jogador que chuta. É um jogador que tem um bom chute. Edmundo, quando falou de Figueiredo, que não está, o Figueiredo é um jogador que chuta. A gente precisa... o empate para a gente não é ruim. O empate para a gente não é ruim. Tem que ter calma. E partir pela só que a gente está na zona de rebaixamento agora. Precisa tentar aí virar logo o quanto antes. Só isso. O empate para o Vasco só é bom se o Bahia não vencer, né? Porque nesse momento o Vasco está na zona de rebaixamento. Ou se o Santos perder. Saiu um gol agora aí, vamos ver de quem é. Um Vasco, um Red Bull Bragantino. Vai ser dramáticos. Léo Ortiz, o carrasco do Vasco, fez o gol de empate da equipe do Red Bull Bragantino. Gol do Vasco, porra! Gol do Vasco! Então o gol é gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Serginho! Gol! Do Vasco! Serginho de cabeça! Edmundo, Vasco não cai, Ed! Manda, Bi, manda! Obrigado! Manda, obrigado! Nunca critiquei! Jogada espetacular, sensacional do Paulo Henrique, para lá, para cá. Ele cruza na área e o Serginho, baixinho, Serginho faz o gol e salva o Vasco do rebaixamento. Você que é secador, tava aí tirando onda. É gol do Vasco, Eric Johnson, no para barrar o Vasco da Gama, Eric. Eu falei agora há pouco, tomara que o Bi entre em contato falando, Edmundo, me agradece. Cara, a torcida do Vasco não merece outra coisa a não ser a vitória. Ramon Dias, todo mundo, cara, porque eu estou recebendo várias mensagens de amigos que não são nem vascaínos, mas que estão mandando, beleza, maravilha, vamos com tudo. Porque o Vasco contagiou, a torcida do Vasco contagiou o país, o Brasil inteiro,
passou a torcer por essa torcida. Você pode até não torcer para o Vasco, mas torcer para a torcida do Vasco, você tem que torcer, seja o clube que for. Que doideira, hein, Edmundo? E a comemoração do Serginho assim, ó, botando a mão no ouvido. Nem o Steven Spielberg, nem os caras mais famosos de Hollywood escreveriam um roteiro como esse, Edmundo. O Vasco vai se salvando com o gol do Serginho, que entrou, forçou a expulsão do jogador do Red Bull Bragantino e vai fazer o gol da permanência. Esse é o futebol, Edmundo. Que roteiro vai sendo escrito? O cala-boca dele é para mim. Eu critiquei muito a contratação dele por não ser um jogador assim renomado. Mas ele fez o gol na vitória contra o Atlético Mineiro e agora está tirando o Vasco do rebaixamento. 2 Vasco, Red Bull Bragantino. Serginho vai se tornando o nome da permanência. Agora, pelo amor de Deus, Vasco. O Vasco tem um a mais, não vai tomar esse gol, não. Não vai tomar, não. Faz o terceiro. Faz o terceiro. Nesse momento, o Santos Futebol Clube vai caindo, hein? Vasco tem a bola, lateral lá, o Vasco. Lateral Vasco, menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos para acabar. É dramática a situação. Calma, Vasco. Respira. Respira. Vai, Edmundo. Lançamento lá na frente. Grita, fica acabou. com a bola a equipe do Vasco. Na ponta direita. Segura a bola o Vascão por baixo. O corte é mais um lateral. 1 minuto. 1 minuto para a glória. 1 minuto para o Vasco permanecer no lugar onde ele sempre tem que estar. São Januário lotado. Torcedor do Vasco apreensivo. O Vasco segura a bola no ataque. Faz a falta agora. É falta no setor defensivo do Red Bull Bragantino. 1 minuto. Tomou cartão amarelo. Gabriel Peck foi esperto. Peck não deixou o Red Bull Bragantino cobrar a falta rápido. Impediu. Toma amarelo. 1 minuto para terminar. 1 minuto para terminar. 1 minuto para segurar o Vasco. 1 minuto para segurar o Vasco. Se inscreve no canal. Você que tá com a gente, se inscreve. Vem aí um grande ano de 2024. Curte o vídeo, se inscreve. Vem Red Bull Bragantino, abertura na direita para fora. É lateral, o Vasco vai acabar, Edmundo. As bolas sumiram em São Januário. Agora o árbitro tá partida. Gol do Fortaleza, que doidura. Gol do Fortaleza. O Santos está caindo, Edmundo. Sumiram as bolas. O Santos vai cair, o Vasco vai ficar, Ed. Não. O Vasco ficaria de qualquer jeito com a vitória do Vasco. Para mim aqui, faltam 10 segundos. Porra. Eu vou gritar antes. Terminou! O Vasco vence 2-1. E o Vasco da Gama permanece na Série A do Campeonato Brasileiro, Edmundo Eri Johnson. Sensacional! Que sufoco! Você, torcedor vascaíno! O tanto que você sofreu esse ano! O tanto que você chorou! O tanto que você não dormiu! Não foi nada fácil, Edmundo! Não foi nada fácil! Eri Johnson, não foi nada fácil, torcedor do Vasco! Edmundo, o Vasco permanece na Série A, Ed! Cara, eu tô aqui nervoso, o pessoal tá lá comemorando bastante. Isso é fantástico, estou vendo aqui as imagens, sensacional, para comemorar que o Vasco permanece na primeira divisão, mas não foi um ano legal. E, caramba, é verdade, Fortaleza fez com o Lutero 2-1 e o Santos está rebaixado pela primeira vez. E o Vasco fez o papel dele. Oi? E o Bia acabou de mandar aqui, de nada, vamos! Ô, Eri, fala seu sentimento, Eri. Tiramos um peso das costas gigante. É de muita gratidão. É muita gratidão. Eu quero, nesse momento, eu quero agradecer muito o Ramon Dias, o Emiliano, todos os jogadores do Vasco, sem exceção, todos se dedicaram. Deu para a gente ver a dedicação, o empenho, a vontade de fazer com que o Vasco permanecesse na Série A. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, mais do que vibrar, é agradecer a cada um da comissão técnica, a cada um
jogador que se doou, cara, que se entregou. Todos os jogadores do Vasco. Agora, sinceramente, cara, a torcida do Vasco, ela fez com que eu me tornasse mais vascaíno. Porque esse exemplo que a torcida do Vasco deu, dessa resiliência, dessa persistência, dessa imensa paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, eu, sinceramente, cara, maior orgulho de ser vascaíno. Mas a torcida do Vasco, o que é a Sambarreira, o que é a Força Jovem, todas as organizadas e todos os vascaínos, todos os pais vascaínos que têm seus filhos e que falam, vamos, nosso Vasco, e insistindo para que o filho tivesse orgulho do Vasco. A todos, eu só tenho gratidão, cara. E é merecimento. Espero do fundo do meu coração que o Pedrinho, que a partir de 2024 vai ser o presidente do Vasco, que ele tenha tranquilidade, que ele tenha sabedoria para entender que o diálogo é que vai fazer o nosso Vasco voltar a ser o Vasco. E nunca mais sofrermos, porque só pode prometer alguma coisa para a gente aquele que é da gente. O Pedrinho é nosso. Eu acredito, eu confio e eu me coloco à disposição para o que precisar para que o nosso Vasco volte a ser o nosso Vasco. Mas isso hoje, agora, nesse exato momento, eu só quero dizer muito obrigado a todos da comissão técnica, todos os jogadores e, mais uma vez, parabéns, torcida do Vasco. Essa torcida não merecia outro resultado a não ser que fosse esse. Vitória do Vasco. O Vasco ganhou merecimento de ficar na Série A porque o Vasco ganhou. O Vasco lutou até o final, porque ser Vasco é diferente. Não dá para explicar para vocês, porque ninguém explica o amor. O amor é para ser sentido e não é para ser explicado. Eu tenho tanto amor a Deus por eu ser vascaíno. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Maia. Valeu. Sensacional. Meu Deus do céu, cara. Eu quase morri aqui, cara, assistindo os 3 jogos ao mesmo tempo. Bahia ganhando de 4-1 do Atlético Mineiro. O Santos empatando até o último minuto. Maia, obrigado demais, cara. Sensacional. Espero que ano que vem a gente esteja junto novamente. Valeu, Gui. Obrigado, viu? Edmundo, obrigado, viu? Já considero você, o Eric Johnson, amigos. Gui Camada já conhecia de tempos. Obrigado pela confiança no meu trabalho. Não nasci vascaíno como vocês, mas me tornei Vasco nesse Brasileirão. E que honra poder cumprir essa missão junto com vocês, junto com os amigos do chat, de permanecer o Vasco onde ele tem que estar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Obrigado, meus amigos. 2024, tamo junto. Quiser acompanhar meu trabalho, me segue no Instagram, @GuilhermeMaia0, Guilherme Maia, o número 0 no final, @GuilhermeMaia0. Vou ficar ligado aqui nesse super pós-jogo. Obrigado, meus amigos. Valeu, Maia. Tamo junto. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não sei nem o que dizer pra vocês, porque foi mudança. Na verdade, não teve tanta mudança, né? Mas aí o empate do Vasco, empate do Santos, aí o Vasco vai para a zona de rebaixamento, aí depois faz o gol, sai, aí o Bahia faz 3-1, o jogo fica tranquilo, aí eu paro de assistir o jogo do Bahia, volto a assistir o do Vasco com o do Santos. Cara, que dizer, Edmundo? Acho que, cara, o Vasco, assim, a gente não pode... É difícil você falar do jogo só, né, cara? Mas o que você achou? Você esperava um pouco mais do segundo tempo? Pô, mas ganhou o jogo também, é o que importa. É difícil falar isso nessa hora, né, Edmundo? Eu acho que a gente tem que comemorar bastante, né? Principalmente a torcida, que a torcida carregou esse time nas costas. Eu acredito muito, muito, muito nos deuses do futebol que trabalham a favor, né? Porque os 2 jogadores que saíram machucados deram lugar aos jogadores que fizeram os gols. Então, isso é obra do destino. Tem pessoas que não acreditam, e eu acredito em forças espirituais, acredito em Deus o tempo inteiro. Agora, para comemorar a permanência na Série A. Mas o trabalho foi péssimo, muito mal feito. Principalmente quem prometeu que o Vasco seria campeão. E teve um momento
no momento do jogo, aos 30 minutos ali, o Vasco estava sendo rebaixado, né? Porque o Santos empatava, o Bahia ganhava e o Vasco era rebaixado. Aí o Paulo Henrique fez uma jogada lindíssima lá pelo lado direito, cruzou, e o Serginho, né, fez o gol da vitória, o gol que fez com que o Vasco permaneça na primeira divisão. Eu acho que tem que comemorar bastante, mas a partir de amanhã tem que começar um planejamento com um projeto de Vasco, um projeto de um Vasco forte campeão, porque acho que deveria ser esse o pensamento da SAF. E não foi. Foi pouco o investimento, e o investimento foi feito em jogadores medianos, inclusive os que fizeram os gols e resolveram para o Vasco na noite de hoje. A eles, o meu muito obrigado, do fundo do meu coração. E eles calaram a minha boca, sim, porque eu os critiquei. Assim como critiquei outros que vieram, ficaram meses e já foram embora. Né? O Vasco precisa de jogadores fortes, de nome, jogador caro, jogador importante, jogador que vai levar o Vasco a conquistas. Mas hoje é um dia de festa, com certeza absoluta que o torcedor está feliz, mas não satisfeito. Feliz é uma coisa, satisfeito é outra. Né? E o torcedor do Vasco espera mais para a temporada de 2024. Espera reforços do tamanho e da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para que o projeto do Vasco da Gama seja ganhar títulos importantes, e não apenas vender jogador. O Eri, o que falar nesse momento, cara, do Vasco da Gama? Fica na Série A. É claro que a gente tem que lembrar do trabalho mal feito de algumas pessoas, de um elenco mal montado, principalmente no começo, né? Porque muita gente critica alguns jogadores, etc., mas tem que lembrar que o segundo turno do Vasco, com essa vitória, foi muito bom. Foi um segundo turno de G7, entendeu? Então, assim, o Ramon Dias é um cara que sempre bateu no peito, conheceu a história do Vasco, veio para o time do Vasco da Gama sabendo onde estava pisando, diferente de algumas pessoas que a gente sabe, né? Muita gente chega e só quer trabalhar e não pensa em história do clube, diferente do Ramon Dias, trouxe os jogadores de confiança, alguns ele errou, beleza, o Sebastião não foi bem, mas, cara, eu acho que assim, né, o Eri, a gente achava que o Vasco não ia mais sofrer esse ano, depois da volta, depois de um investimento grande. O que a gente espera é que, pelo menos dessa vez, isso aconteça. Que ano que vem o time seja competitivo, lute por títulos, lute pelo menos para ficar, para ir para uma Libertadores da América, etc., na parte de cima, né, cara? O que dizer desse jogo do Vasco da Gama, que até o último minuto fez a gente, coração quase sair pela boca, né, Eri? Eu espero, Gui, Edmundo e todos que estão aqui, eu espero do fundo do meu coração que seja mantida essa comissão técnica. Isso é a primeira coisa. Porque ele entendeu, o Ramon Dias, o Emiliano, eles entenderam o que significa Vasco da Gama. Eles conseguiram ter dentro do Vasco da Gama aquilo que outros treinadores ainda não conseguiram entender o que é Vasco. E aí, quando você vê um Ramon Dias consciente, sóbrio, falando, cara, nós não vamos cair, não vai cair, o Vasco não vai cair. E com todas as dificuldades, passando para todo mundo, otimismo e pé no chão. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que antes de pensar em contratações, jogadores esse, aquele outro, e pensar de verdade... Ele tem contrato até 2024, até final de 2024. Mas se você sabe disso, você sabe melhor do que eu. Vem um porra de um clube foda e vai dar um dinheirada para ele vai embora, porque o contrato vira distrato, entendeu? Então, assim, e existem clubes que já viram o trabalho que esse cara conseguiu fazer no Vasco. Não só nós vascaínos percebemos isso e vimos isso. Todo mundo viu isso. Então, meu medo é que, como assim os nossos jovens jogadores maravilhosos foram levados por causa do dinheiro, meu medo é que, porra, algum clube daqui do Brasil fale, peraí, vamos trazer esse cara para cá.
Se foi embora o Abel do Palmeiras, a Leila, que é uma tremenda de uma empresária e presidente, fala, cara, esse cara fez um trabalho no Vasco que pegou com 9 pontos. Enfim, o que eu acho que a gente merece é ter, para a gente ter, sem promessa, um Vasco grandão, a gente tem que ter quem entende do Vasco. E o Ramon Dias, a comissão técnica, mostrou para mim, pelo menos para mim, humildemente, eu respondo para vocês, mostrou para mim que entende o que é Vasco. Que entende, que entendendo o que é Vasco, não deixa embora um PEC, de jeito nenhum, dá valor para aqueles que se esforçaram o tempo inteiro, por mais idade que tenham, aqueles que entraram no campo, mas num sacrifício, como Medel, a gente já viu várias situações. Então, são jogadores que são experimentados e fundamentais para um grupo, porque você sabe melhor, muito melhor do que eu, do que quase todos nós que estamos aqui, ou todos nós que estamos aqui, que, cara, não é só os titulares, é um grupo. E, pô, tem jogador aí que está com 36, 37, não sei o quê, mas que é fundamental para o grupo. Você vê, como um exemplo, o lá do Fluminense, como é o nome dele? Marcelo? Valdo. O Felipe Melo. Felipe Melo é um jogador fundamental para o grupo do Fluminense. Ele foi fundamental. E a gente tem aí no Vasco, mesclando jovens, talentos maravilhosos, com jogadores mais experientes. A gente tem que saber mesclar, tem que saber pontuar. E eu acredito piamente na sabedoria, no conhecimento do Pedrinho, juntamente com o Felipe, juntamente com o Edmundo, para que vocês tragam para o Vasco aquelas peças fundamentais para mesclar o elenco. E mesclando o elenco, fortalece. É só isso que eu espero agora sim, posso falar. E muito obrigado, Ramon Dias, e todos os jogadores, comissão técnica, roupeiro, eu estou falando de todos, massagista, todos, muito obrigado por esse presente de aniversário, que é o próximo dia 22. Vocês não me devem mais nada. Aliás, não estavam devendo, não, mas eu não quero mais nada.